Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Uma grande alegria para mim recebê-los aqui na nossa querida Sociedade Espírita Amor e Caridade, nessa noite de hoje. Hoje, uma noite um tanto quanto mais especial do que as demais noites. Quero dar meus cumprimentos também àqueles que nos acompanham virtualmente. Então, é uma grande alegria nós podemos estar reunidos hoje aqui para celebrar o último dia da nossa jornada doutrinária. Então hoje, aqueles que vieram para a palestra convencional, hoje é um pouquinho diferente. Nós estamos desde o dia 15 passando pela jornada doutrinária. Esse é um evento que esse ano nós temos a alegria de completar a 15ª jornada doutrinária. Então ele já vem ocorrendo há alguns anos. Essa jornada ela foi criada justamente com o intuito que nessa época do ano as casas espíritas dão um tempo nos estudos, dão umas férias, o pessoal aproveita as férias coletivas, às vezes que tem filho, às vezes do trabalho, então um recesso de final de ano. A URI, a União Regional Espírita, ela resolveu então, para que a gente jamais nos afastássemos dos estudos, criaram esse projeto da jornada doutrinária. Então, desde o dia 15, nós estamos aqui, recebemos diversos palestrantes, diversos temas. Então, hoje será o último dia dessa nossa jornada, vai ser o encerramento. A duração é de 1h30, tá? É um pouquinho mais extenso que o dia convencional das palestras. E tem também uma diferença que hoje, especialmente, pode ser feita uma interação maior com o nosso palestrante. Então a gente pode aproveitar para fazer perguntas, para fazer comentários, erguer a mão. Eu vou estar ali, eu levo o microfone até vocês, para que seja transmitido também na nossa gravação. Se não quiser também falar, eu levo o papelzinho, você anota o que você quer dizer ali, o comentário, pergunta, e depois eu mesmo transmito para o nosso expositor. Então é um pouco mais dinâmico hoje, que a gente possa então aproveitar esse estudo, né? Fico muito feliz de ver alguns rostos aí que passaram conosco todos os dias dessa jornada vindo até aqui, né? E no final eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, principalmente vocês que participaram conosco desde o primeiro dia, aqueles que nos acompanharam virtualmente também. Então, claro, lembrar vocês, por gentileza, verifiquem os celulares, estão no modo silencioso, no modo avião, para a gente ter um aproveitamento melhor desse momento. Da mesma forma, sempre que vocês vierem nas reuniões, nas palestras públicas, podem trazer a garrafinha de água, aproveitar esse ambiente para fluidificar essa água e tomando esse golinho durante a semana. E da mesma forma, ali no mural da frente, tem todas as informações da casa. Agora, acabando a jornada doutrinária, nós vamos retomar os grupos de estudo. E tem grupos novos surgindo aí, pessoal. É uma oportunidade para a gente vir estudar, vir se aprofundar na doutrina espírita. Então, fica meu convite aí. Bom, dado esses recados iniciais, então, antes ainda da gente começar, de fato, a exposição, eu quero convidar aqui a nossa coordenadora da área de comunicação social espírita da 10ª URI, a Liliane Duran Lopes. Ela vai fazer uma fala institucional aqui em nome da 10ª União Regional, representando o nosso querido presidente Maurici Machado, que hoje está em compromisso doutrinário também em outra casa da região e não pôde comparecer. Por esse motivo, a Liliane vai fazer então a vez aí, trazendo para nós uma fala sobre esse grande evento que foi a 15ª jornada doutrinária desse ano. Liliane. Boa noite, queridos amigos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma alegria e também de agradecer a oportunidade de falar em nome da 10ª União Regional Espírita, representando o nosso presidente Maurici. Vejam que interessante a jornada doutrinária que surgiu lá no ano de 2009,
com o nome de Plantão Doutrinário. Quantos de nós não lembramos, né, do Plantão Doutrinário? Ele surgiu inicialmente como uma iniciativa da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a CEPAL, uma casa irmã nossa aqui da Regional de Cascavel, e por coordenadores da área doutrinária daquela casa, que, enxergando essa oportunidade do recesso dos grupos de estudo, para estudar o Espiritismo, para reunir, então, os estudantes, os trabalhadores do movimento espírita, criou o Plantão Doutrinário, que ele inicialmente era realizado sempre na virada de ano, entre dezembro e janeiro, ou ia até fevereiro, algumas edições, nessa mudança de ano e de férias de recesso dos grupos de estudo. A iniciativa, que começou na CEPAL, logo na terceira edição, passou a ser realizada pela coordenação da 10ª URI, dada a sua proporção, a sua importância. O evento foi crescendo e a 10ª URI assumiu a coordenação da atividade, porque é um momento em que unimos as casas, os trabalhadores, é um momento de unificação, porque a jornada doutrinária hoje, que é o mesmo projeto que começou lá como Plantão Doutrinário, não representa a atividade de uma casa espírita. Não é só para os trabalhadores desta sociedade na qual estamos nos reunidos hoje fisicamente. E o mais interessante é que a proposta inicial era essa, mas hoje, com a tecnologia, com a internet, os nossos amigos do YouTube, do Brasil afora ou até do exterior, conseguem nos acompanhar e tem essa oportunidade. Então, um projeto que iniciou para reunir os estudantes no recesso dos grupos de estudo de Cascavel, hoje rompe fronteiras. Essa é a minha fala inicial. E assim, a gente gostaria de agradecer aos precursores deste projeto, em especial o nosso amigo Vanin, esse trabalhador inestimável. Acredito que todos aqui da região o conhecem, Paulo Vanin, que é a figura de quem começou esse projeto. Não foi só ele, a gente sabe que sempre tem uma equipe de trabalhadores do bem estimulando os estudos, mas fica a nossa gratidão e o nosso reconhecimento a esse nosso amigo inestimável, Paulo Vanin. Essa jornada foi uma imersão de ensinamentos, de conhecimentos, foi muito profunda. Quem teve a oportunidade de acompanhar todos os dias, quem ainda não teve, os vídeos estão lá no canal da 10ª URI. Fica o nosso convite para que procuremos esses vídeos, que a gente assista, reprise, encaminhe para os amigos, porque realmente o conteúdo é muito bom. Foram ensinamentos práticos de como Jesus nos convida a ir e fazer o mesmo. Afinal de contas, esse é o tema da nossa jornada, 15ª edição. Muitos espíritos foram atendidos, irmãos nossos encarnados, desencarnados, durante a realização desta jornada. Tivemos bons momentos, tivemos momentos de influências, que foi necessário muito esforço, disciplina, para a gente superar e dar continuidade com esta atividade. Os trabalhadores bem o sabem do que nós estamos falando, os expositores, os grupos da casa que trabalharam com vibrações, todas as orações foram bem-vindas e são bem-vindas, meus irmãos. Fomos muito provocados também, fomos convidados a trabalhar o autoconhecimento, e tudo isso nos tira da zona de conforto, mexe com a gente, as coisas, a gente fica com uma sensação de que ficou um pouco pior do que nós chegamos aqui. Mas tudo isso é um convite para a gente retornar e fazer melhor, fazer o mesmo que Jesus nos ensinou. E para acalmar o nosso coração, eu peço licença para a gente ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 9, no qual Joana de Ângeles, assinando como um espírito amigo, nos traz a mensagem sobre a paciência. E ela vai dizer assim: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém,
atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes o Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que censurar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, 1862. Fica aí então essas palavras para as nossas reflexões. Desejamos a todos uma ótima noite de estudos. Obrigado, Liliane, por essa mensagem, pelas palavras, pelo agradecimento da URI. Quero aproveitar e agradecer também a SEAC, que sediou o espaço, nossa presidente Marta, sediou o espaço aí para que a jornada pudesse se desenvolver durante esses dias, a todos os trabalhadores dessa instituição, que tenho muita admiração por todos eles, que trabalham com muito afinco, com muita determinação. Fica meu agradecimento também por ter nos auxiliado aí nessa jornada. E, já que é um momento tão especial, eu convido a nossa presidente Marta para começar aqui a serenar nossos pensamentos, começar a nos unirmos nessa comunhão de pensamentos. Então, por gentileza, Marta, faça a nossa prece de abertura. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. Então, com esse sentimento de alegria, com os pensamentos unidos e elevados, faremos a nossa prece. A Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus nosso Mestre, nosso irmão maior, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, para mais um momento de estudo e de reflexão, e te pedimos, Senhor, o amparo da espiritualidade, dos benfeitores dessa casa, amparando o nosso expositor da noite, nos auxiliando no entendimento, para que essa mensagem possa surtir efeito e trazer seus frutos. E assim te pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, do mal e de toda a maldade que podemos produzir com os nossos pensamentos, palavras e ações, infringindo as tuas leis. Te pedimos o amparo, que a espiritualidade esteja aqui conosco neste momento, o nosso mentor da casa, nos auxiliando e nos inspirando. E assim, com a tua permissão, damos por iniciada a jornada desta noite. Assim seja. Muito obrigado, Marta, por essa prece linda. Bom, vamos então dar início à noite de estudos. Lembrando mais uma vez, é uma noite de estudos, temos a oportunidade de aproveitar o palestrante, fazer perguntas, que se a gente não faz, ele vai fazer. Então, quem quiser fazer, levanta a mão, ou escreve, ou eu levo o microfone até aí, tá? Sintam-se à vontade. E antes de eu passar a palavra para ele, hoje é encerramento, o palestrante é muito bom, então, né, que eu vou comer um pouquinho do tempo dele, sei que não vai ter problema, porque ele vai conseguir atingir a dinâmica igual, né? Então,
Quero agradecer a oportunidade, né, de fazer parte do Departamento de Estudos da URI, que o Enzio é o coordenador e hoje ele vai encerrar para nós esse momento. Foi um período muito especial a jornada desse ano e relembrando vocês que a gente vai ter essa playlist lá no YouTube, lá na 10 URI, vocês podem entrar lá, Cascavel, né? Vocês entram no canal, vai ter a playlist com toda a nossa jornada, acompanhem, porque foi fundamental, né? Nosso coordenador, o Enzio, ele trouxe essa proposta, vai tu e faz o mesmo, como a grande pergunta dessa jornada, como o grande tema dessa jornada, mas quando a gente passa a analisar cada palestrante que foi escolhido, a gente já percebe uma característica em cada um, desde o tema até a personalidade. E a gente foi trazendo esse quebra-cabeça para hoje ele ser montado por completo. E agora a proposta vai tu e faz o mesmo, vai ser fechada então com o encerramento da palestra do Enzio. Então, lá no dia 15, a gente começou com A Fé Viva Me Conduz a Ti, de Maurici Machado. Depois a gente teve A Mediunidade a Serviço do Amor, Paulo Sérgio Vieira. Depois, na quarta-feira, a gente teve Semeai o Evangelho, se for preciso fale, com o Mateus, esse que vos fala. Depois, na quinta-feira, a gente teve a Prece, Auxiliar Sempre Eficaz, nosso querido Mauri Gava. Na sexta, Vai ao teu irmão enquanto é tempo e reconcilia-te com ele, nosso querido Mauro Carvalho. Depois do sábado, Resignação, o consentimento do coração, Ricardo Catelã. Então, até aqui, a gente teve propostas mais filosóficas, mais conteudistas, né? Mais racionais. E a partir, então, do Ricardo, a gente começou agora a trazer os elementos que faltavam, né? Aquele elemento que vem mais do coração, se eu posso me expressar dessa forma. Começando com a Marta, o servidor e a transformação em si mesmo, que foi no domingo. Depois, na segunda, a cólera, um dos termômetros do orgulho, com o André. Na terça, causas atuais da dor, Claudemir Destro. Na quarta-feira, a caridade em tempos de fome, de amor, Estela Destro. Na quinta, diante da dor, sempre o amor, com a nossa querida Sorimar. Na sexta, ontem, tivemos a reencarnação, reparando feridas internas, com a Adriane. E hoje, então, temos a alegria de apresentar nosso querido palestrante, coordenador da área de departamentos de estudos da URI, que trouxe esse brilhante tema para nós, amar ao próximo em tempos de ódio. Essa é a proposta dele. Então, se a gente perceber cada uma dos palestrantes, a gente vai ver uma personalidade. O Maurici, sensibilidade. O Paulo, clareza. O Mateus, firmeza. O Amauri, suavidade. O Mauro, objetividade. O Ricardo, racionalidade. A Marta, lucidez. O André, assertividade. O Claudemir, pragmatismo, pragmático. A Estela, doçura. A Sorimar, sentimento. A Adriane, diretriz. E hoje, então, a característica do nosso palestrante, que cada um possa prestar bastante atenção e depois trazer até ele a perspectiva que trouxe. Esse é o meu convite de hoje. E antes de passar a palavra, eu quero deixar duas perguntas para a gente se responder aí, né, dentro de nós. Levando em consideração essas 13 apresentações que a gente teve, né, como que a gente pode descrever a jornada até aqui? Nós fizemos um cálculo ali, de uma forma geral, assim, para responder essa pergunta, que daria em torno aí de 6 meses de estudo, levando em consideração estudos de 1h30 semanais. Então, essas 13 apresentações que a gente teve durante a jornada, 13 fechando hoje, seria equivalente aí a um poder cognitivo de 6 meses de estudo. Essa é a pergunta geral. Mas agora eu tenho uma pergunta individual para cada um de vocês. O que a jornada mudou dentro de você? O que a jornada transformou no seu interior? Qual foi a experiência que a jornada trouxe para você? E
Eu já vou responder essa pergunta com a minha fala, já passando a palavra para o Enzio. Apóstolo Paulo, Instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. Mas, meus amigos, agradeci a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuam hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, elas vos fazem melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só uma e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Então, essa é a resposta do que como eu posso descrever a jornada até esse momento. É com essa palavra de Paulo. E assim, então, eu passo a palavra para o nosso querido palestrante, ele que é natural de Cerro Corá, Rio Grande do Norte. Seu primeiro contato com a doutrina espírita foi em 7/7/1990, quando iniciou sozinho os estudos das obras de Allan Kardec, tornando-se desde então divulgador do pensamento kardeciano. Leitor voraz das obras subsidiárias, desde os chamados clássicos até aquelas que, não sendo espíritas, podem contribuir com o crescimento como o espírito imortal. Ele é vinculado a esta casa, Sociedade Espírita Amor e Caridade, é palestrante, escritor, é evangelizador, coordenador de grupos de estudo das obras de Allan Kardec, idealizador também do canal do YouTube Esmiuçando Allan Kardec, atualmente o diretor, então, da área de estudos espíritas da 10ª União Regional. Profissionalmente, ele é servidor público. Enzio, com a palavra. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus, na sua infinita pedagogia, possa ser conosco nesta tarde e noite, quanto no resto dos dias das nossas existências. Era uma tarde curiosa, quando um jovem amigo ligava para mim, extremamente emocionado, e disse: posso falar contigo? E eu estou entrando numa reunião agora. Você consegue ligar para mim hoje à noite? Ele disse: eu vou chegar em casa à meia-noite. Eu digo: olha, eu estou justamente trabalhando numa jornada que eu estou estou dormindo 3 horas da manhã todo dia. Então, meia-noite, estou recém acordando. Disse: então eu ligo para você. Pode ligar. 1 hora da manhã, o telefone toca. Vamos fazer uma chamada de vídeo. E fizemos a chamada de vídeo e começamos a conversar. E ele diz: preciso contar isso para alguém. E eu queria que fosse você. Conta. Eu estou tão triste. Muito triste. Ele é um jovem, hoje próximo aos 35, 36 anos, extremamente dedicado à doutrina espírita, palestrante, coordenador de grupos de estudo, muito preocupado com as discussões, com os embates que acontecem nas casas espíritas, no movimento de um modo geral. E ele muito triste, porque na noite anterior um grupo de amigos tinham se reunidos para conversar, uma janta, uma coisa assim.
E num determinado momento, eles estavam extremamente preocupados com dois irmãos, eu também os conheço, que estão num enfrentamento muito complicado, bem complexo. Sabe como são as questões de família? E a relação entre esses dois irmãos chegou num patamar que, em termos, eles não querem resolver a raiva que se estabeleceu entre eles. E eles começaram a conversar, e o que é que nós podemos fazer para ajudar os dois irmãos que eram amigos do grupo? Então eles preocupados, todos espíritas. E ele ficou ali ouvindo, né? E a solução faz isso, o outro, não, mas eu já falei isso, já tentamos isso, e o outro, não, isso. Eles já tinham tentado de tudo, e quando a conversa ia girando, que chegava no amigo, ele dizia assim, vocês lembram lá de Paulo? Naquela passagem do livro tal, somente Paulo Estevão? E aí ele comentava, né, é porque eu vi numa palestra, e o palestrante explicou isso dentro dessa passagem. E aí a conversa voltava, tá, mas e nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo? Não, mas já fizemos, já tentamos. E aí voltava nele e ele dizia assim, estava me lembrando daquele texto que nós estudamos, da Joana de Ângeles, lá do grupo de estudo, que fala sobre isso. E a conversa voltava para o grupo, porque faz, porque não fez, porque isso, porque tem razão, porque não tem razão. Aí chegava nele de novo, ele disse, Enzio, 5 vezes eu falei. E 5 vezes eu citei os textos que nós estudamos, e os 5 textos que eu citei, eu fiquei pensando na hora, lembrando do estudo, que eram justamente textos que davam um norte para aquela situação. E eu me dei conta que e eu via todos os amigos lá, nós estudamos a doutrina espírita, você sabe, você coordenou o grupo com a gente quando você morou aqui há 30 anos. Você sabe que nós somos dedicados ao estudo, e todos hoje estudamos, coordenamos, e você lembra daquela discussão que a gente teve, estuda com apostila, estuda com livro, estuda com isso, faz assado, é com muito, é com pouco, que você lembra que a gente discutia muito com isso, depois chegamos no entendimento, que era mais perda de tempo do que outra coisa. E aí agora, numa situação prática, eu me lembrava dos textos com a orientação prática, e todas com fundamento em Jesus, e eles não se deram conta disso. Aí no final eu disse, meninos, vocês perceberam que a gente está rodando e não saiu do lugar? E não é porque eu seja mais nem menos, vocês me conhecem, não tem isso, mas as ideias que eu tive, todas são do Evangelho. A gente podia ter parado na primeira, porque todas as outras, as 5 falam a mesma coisa. A única coisa que podemos fazer por eles nesse momento é acolhê-los, no ódio que eles têm um pelo outro. E eu estou muito triste, Enzio, porque eu me dei conta, só com você, a gente acompanhando, você lembra, 30 anos a gente estava estudando juntos. Ele veio da evangelização, chegou criança no centro espírita. E eu me dei conta que eu separei ensinamento moral de vida prática. Parece que o que Jesus ensinou, que os bons espíritos ensinaram e ensinam, parece que aquilo é só para o estudo. Você sabe, eu enfrentei muitas dificuldades por causa da mediunidade. E você sabe quantas vezes eu já coordenei grupo de estudo do Livro dos Médiuns. E eu fiquei pensando, quando foi que eu resolvi os problemas mais árduos da mediunidade? Quando eu comecei a aplicar aquilo que eu ensinava para os outros, quando eu não separei mais. Quando o livro deixou de ser livro e passou a ser vida. E hoje eu estava lembrando, Jesus disse que o ensino dele são palavras de vida eterna. Eu estou muito triste, Enzio. Por quê?
Até entendo, concordo com tudo que você está falando e vou te falar. Me põe no meio também. Mas por que está triste? Você se deu conta disso? Sim. E o que você fez de ontem para cá? Ele disse, isso não sai da minha cabeça. Eu disse, tudo bem. Já desceu para o coração? Transforme a sua tristeza em ação. E nunca mais faça a dissociação entre ensino moral e vida moral. O nosso maior desafio enquanto filhos de Deus, cristãos, e eu perguntava essa semana, para a gente responder uma pergunta muito simples, nós somos cristãos, nós espíritas, católicos, evangélicos, ortodoxos, e muitas pessoas que não estão vinculadas a nenhuma instituição religiosa, como a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, a Igreja Ortodoxa. O Espiritismo não entra nesse rol porque ele não é institucionalizado como religião, apesar de que nós lidamos com isso, substituímos uma coisa pela outra. Esse é o problema. Se pegou o ensino de Jesus, se transformou em algo que é sobrenatural, quer dar conta das religiões, então a ciência não dá conta. Se a ciência não dá conta, a ciência explica a nossa vida, então a religião não faz parte da nossa vida. Então houve uma separação, um distanciamento de tudo que diz respeito a Jesus e a todos os homens que vieram em nome de Deus nos ensinar a chegar até Ele. Leva-se em consideração que a natureza é obra divina, Deus está presente na natureza. Por isso a doutrina espírita vem fazer essa ligação que foi perdida em função disso. Capítulo 2, o Espiritismo é o elo de união entre ciência e religião. Tornam-se uma coisa só. Quem aqui convive com Jesus no seu dia a dia? Conviver com Jesus é como você convive com a esposa, com o esposo, com o namorado, com o pai, com a mãe, com filha, com o empregado, com o patrão, com o colega de trabalho, com pessoas que você encontra pegando o ônibus para ir trabalhar, porque vão trabalhar próximo e moram próximo. Essas são as pessoas com quem nós convivemos. Quem aqui convive com Jesus? Conviver, conversar com Ele, como um irmão, como um amigo. Nós não fazemos isso. Porque quando nós observamos, ele fica até meio chato às vezes. Batem na gente, ele perdoa 70 vezes, 7 vezes. E nós não podemos dizer que não sabemos disso. Olha só. Olha essa historinha aqui. Não sei se vocês conhecem essa historinha. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. Somos nós espíritas vindo toda semana para o grupo de estudo. Só que a gente nem sempre vem com um sorriso. Por isso Jesus diz assim, sejam como crianças. Joana tem um trabalho fantástico explicando isso. Então um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Curioso, amar é o primeiro, sonhar segundo, o pensar só vem depois. Como nós nos distanciamos do amor, não temos os fundamentos necessários na nossa moral, no nosso íntimo, para sonhar. Aí nós colocamos o pensamento na frente. Só que vivemos numa proposta de pensar que é dissociada de tudo o que é moral. Isso é coisa da filosofia. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Será que Kardec tinha lido esse texto em algum lugar? Porque questão 625 do Livro dos Espíritos,
Vocês lembram? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Houve numa tradução, traduziram só Jesus. Mas na resposta, no livro dos Espíritos está: vede, observai, analisai, imitai e segui Jesus. E não termina, tem mais coisa. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar, sonhar, pensar, viver como Jesus. Sentir o que ele sente. Sentir o que ele sente. Compaixão por todos nós. E compaixão não é dó. Compaixão, na sua essência, na essência da palavra, é sentimento para com quem está em sofrimento. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim. Pegando isso aqui como exemplo, pessoal, são 3 estrofes. Uma eu chego, não sei. Um eu chego, começo a entender. E no final, eu saio a fazer. Em que fase nós estamos dos estudos? Porque nós falamos muito de estudos esses dias. Nós falamos muito de estudar, da importância de estudar, e é inegável a importância de estudar, porque para chegar à perfeição, o espírito puro, o espírito perfeito, o espírito de primeira ordem, tem que saber tudo. Ele sabe tudo. E saber, conhecimento, só se adquire com estudo. Estudo não se restringe à leitura. Leitura se lê, é ler o que está escrito e o que não está escrito. Como se lê o amor? Não cabe em palavras. Então isso não está num livro. O amor se sente. Então, como se lê o livro da natureza, ou o amor escrito por Deus no livro da natureza? Só sentindo. Porque o que é essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, como disse Saint-Exupéry. E aí Allan Kardec, já que vamos falar de ódio, ou amar ao próximo em tempos de ódio, nós precisamos entender primeiro o que é o ódio. O ódio, na definição dos dicionários, quando você vai buscar tanto na origem dessa palavra, em vários idiomas, na própria história da humanidade, quando se usava uma expressão que hoje chamamos de ódio, quando você vai, trabalhar com os profissionais das ciências da psique e da mente, né, definem o ódio. Os filósofos como Descartes colocam o ódio como uma paixão. E ódio, de um modo geral, pegando todo esse mundo, é sinônimo de exclusão. Odiar é excluir. Odiar é rejeitar. Como consequência, odiar é não aceitar. E não aceitamos porque não compreendemos. Então, quando vamos pensar no amor, no ódio, esse parceiro do dia a dia, porque onde nós chegamos hoje, vamos encontrar pessoas com ódio.
E esse ódio pode se expressar com agressividade, com fúria, com violência. E muitas vezes ele pode se expressar de modo muito simples, mas não deixa de ser ódio. Como amar o próximo em tempos assim, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas fazem uma força gigantesca para não aceitar o outro, simplesmente porque ele tem um ponto de vista político, social, ideológico, seja lá o que for, diferente do meu. Me dá uma só. Os jovens, até 20 anos, eu vou dispensar da pergunta. Aí os que têm mais de 20, não vou ser tão malvado. 30 anos. Quem está 29, 30, está dispensado da resposta. Mas quem já passou dos 30, meu amigo, aí me dá uma só opinião que você tinha quando tinha 15 anos, que ela permanece até hoje. Talvez você torça pelo mesmo time de futebol. Mas uma opinião sobre quem você é, sobre como você lida com as pessoas. Uma só, que quando você tinha 15 anos, ela está aí até hoje do mesmo jeito. Agora, perguntas são para aqueles que já estão nos 50 anos. Aí essa eu tenho que responder, 52. Me dá uma opinião que você tinha quando tinha 30 anos, que ela está do mesmo jeito. (70 anos. Não, 60 anos. Uma só. 70. 80. Aí o pessoal de 80 me diz assim, olha, opinião, eu quero é viver o resto da vida que eu tenho. Não estou preocupado com isso mais não, deixo para vocês perderem o tempo de vocês. Vocês estão vendo a lição que eles estão nos dando? E nós nos afastamos e rejeitamos e odiamos as pessoas por causa de algo que daqui a 10, 15, 20 anos não vai mais existir. E se existir, não tem mais os mesmos fundamentos? Vocês têm ideia do que é viver um dia com ódio no coração? O que é ódio no coração? É raiva? Raiva é outra coisa. Ódio. Ódio é o que alimenta a raiva. É esse execrar o outro, é afastar o outro. Aí você pode afastar com raiva. São coisas diferentes. Tem que separar as duas coisas. É por isso que muitas vezes tem uma pessoa que você gosta muito e está com raiva dela. Mas você gosta dela, então não tem ódio, mas tem raiva. E se você rejeita a pessoa e tem raiva junto, aí já viu. Aí você chama tudo isso de ódio. Não. Por isso que às vezes é difícil lidar, porque são duas coisas que você quer resolver como se fosse uma só. Por isso que eu posso amar alguém e ter raiva. Porque a pessoa pisou no meu calo. Raiva é emoção. Eu vou deixar de amá-la? De amá-lo? Não, é do momento. Mas o amor e ódio, complicado conviver junto. Só que ele vive junto aqui dentro, ele vive aqui dentro da gente. Porque não conseguimos amar a todos. Entende agora a frase do Cristo? Aquele que não me ama, odeia. Ele faz essa dualidade. E a gente confunde ódio com raiva. Não. Aí fica fácil de entender quando Allan Kardec traz um texto de Fenelon, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Pelo amor de Deus, pessoal. Alguém aqui está vindo pela primeira vez no Centro Espírita? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, tem um pessoal que tem um crachá assim, vocês podem perguntar e tal, né? Mas nós temos um livro. Quem aqui tem esse livro em casa? Quem não tem, pessoal, vamos dar um jeitinho que dá para conseguir. Mas que eu não consigo comprar, não tem dinheiro. Você tem um celular, entra na internet, Kardecpédia, tem um livro lá, tá? E a gente tem
pessoas que nós temos como inimigos. E você só se preocupa com os outros que dizem que são seus inimigos? Não, você não tem que preocupar com isso. O mundo todo pode lhe odiar. O mundo inteiro pode ter você como inimigo. A questão é você. E nós temos um capítulo que é logo depois do amar ao próximo como a si mesmo, que é o 11. O capítulo 12 é amar os inimigos. E eu digo que não sei o que fazer. Eu posso ainda não conseguir fazer, mas dizer o que eu não sei, eu não posso, eu não me atrevo a fazer isso. Eu não me atrevo a dizer, eu não sei o que fazer com uma pessoa que eu não gosto. Eu posso não conseguir ainda. Que às vezes, numa encarnação passada, a pessoa fez coisas que me deixou a mágoa foi tão profunda, criou uma trauma, a palavra que dá origem a trauma, os psicólogos trabalham, os psiquiatras, né, os psicanalistas, a palavra que deu origem à ideia de trauma é a mesma palavra que deu origem à rachadura, à fissura. Então, é uma separação, é uma rachadura em quem nós somos, em função de como nós agimos em relação à ação das pessoas com a gente. A palestra de ontem, a Adriane trabalhou muito bem isso. Está lá no canal da Odécima Uri. E aí, às vezes, eu me encontro com ela agora, aquilo está doendo, eu não consegui resolver aquilo ainda. E a vida traz a oportunidade de eu reencarnar junto da pessoa. Trabalhadores do mesmo centro espírita. Chefes dividindo-se no mesmo departamento. E nós não nos entendemos, aquilo machuca. Mas eu tenho aqui um capítulo inteiro que me explica isso. E tem um texto que o título é ódio. Eu vou ler para vocês. Fênelon é um espírito que a gente lê como lê Joana de Ângeles. Frase por frase. Está lá num parágrafo, tem 10 frases, é uma frase após a outra. Não é assim. Você lê uma frase, chegou no ponto, pensa, analisa. Quando entender, vai para a próxima. É assim. Porque senão... Olha, se eu começo a ler Joana, eu começo no parágrafo, quando chega no final, eu não entendi. Claro, você não entendeu a primeira frase, porque a segunda frase é desenvolvimento da primeira, assim, é um estilo de escrever. Então, não é que é difícil, eu é que não entendi isso ainda. Aí eu peguei o texto, é um parágrafo no Evangelho segundo o Espírito, pode olhar, Duelo, Instrução dos Espíritos, texto de Fênelon, dado em Bordeaux, em 1861. Ele diz assim, eu vou ler frase por frase, e me responda a seguinte pergunta: em que momento ele está pedindo para você olhar para o ódio do outro? Porque como amar o próximo em tempos de ódio, a resposta é difícil, porque eu brinco muito. Eu até compartilhei entre os amigos um videozinho do Chosen, né? Está lá o diretor falando com o ator de Jesus, ele está assim, explicando e movimentando e tal, e colocaram assim, quando chegar no céu, tentando explicar a Jesus que eu me esforcei em amar ao próximo, mas o próximo não colaborou. Eu vou ler frase por frase, porque esse texto, aí o que eu comento no final do texto é: ódio não é um problema do outro, nem o ódio que o outro sente. Ódio será sempre uma questão pessoal, minha, e aquele me diz o que eu devo fazer. Diz assim, eu vou ler frase por frase. Fênelon. Erasto, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Erasto é um espírito que ele tem momentos de explicação teórica e momentos de explicação prática dentro do texto dele. Explicação teórica, frase por frase. Momento prático, o texto inteiro. Senão você não entende os aspectos teóricos. Isso a gente vai aprendendo no estudo. Vamos lá, Fênelon diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amai-vos uns aos outros e serei feliz. O título é o ódio. Primeira frase.
Tomai sobretudo, o verbo tomar aqui, pessoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o mesmo sentido do Evangelho. Tomar aqui não é beber, tomai sobre vós o meu jugo, é pegar, é trazer. Tomai sobre vós, tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Tem uma coisa fantástica nessa frase. O verbo inspirar. E a gente usa inspiração para questões artísticas. Vem de dentro, não é assim? Ele usa o verbo inspirar. Tomai sobretudo a peito, quer dizer, principalmente, ele diz, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, principalmente, tenha como determinação e propósito, amar os que vos inspiram. Por quê? Porque o outro nem sempre... Você sabe por que você tem raiva de algumas pessoas? Porque ela tem uma opinião XYZ. Ué, qual o problema dela ter essa opinião? E você tem raiva dela porque ela tem essa opinião? Ela tem... A opinião é dela. Quer dizer, você tem raiva da pessoa por causa da opinião dela? Que lógica... Qual é a lógica do Evangelho que a gente pode adotar para isso ser válido? Não existe. Mas eu tenho que... Não, concordar é outra coisa. Concordar com uma loucura, pessoal, só louco faz isso. Aí a pessoa, ela me inspira ódio, é culpa dela? Não, a inspiração é de dentro, então é aqui dentro, o problema sou eu, não é ela não tem que mudar. E eu já falei aqui em outros momentos, que à noite, quando se deitar, agradeça a Deus ter colocado essa pessoa na sua encarnação, no seu caminho. Sabe por quê? Porque ninguém que te ama conseguiu mostrar para você que você tem isso. Você tem ideia da importância dessas pessoas na sua vida dia a dia? Porque elas dia a dia estão te mostrando o quanto nós ainda nos incomodamos com as imperfeições dos outros e não prestamos atenção nas nossas imperfeições. Dia a dia. Um dia, quando você não mais se incomodar com o desequilíbrio e loucura dos outros, não se preocupe, elas vão continuar existindo, porque vivemos ainda num mundo de transição, provas, expiações, ainda não estamos na regeneração, e elas vão estar lá, mas elas não vão te incomodar mais. Mas espera, elas nunca te incomodaram, foi você que se incomodou a vida inteira com essas pessoas, porque o que faz você se incomodar é a nossa incapacidade de amar. E a gente acha que amar é querer bem. Querer bem é do afeto, é outra coisa. Amar é aceitar. Afeto é outra coisa. Esse capítulo, Kardec explica isso. Os Espíritos explicam isso. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Então, pessoal, voltando à fala do início, a conversa que eu tive com um amigo, na hora que qualquer situação acontecer na sua vida, e você, o que é que eu faço? Faço o que Jesus disse. Mas eu não consigo. Ótimo, isso é uma boa descoberta. Você não consegue, por que não consegue? Então Deus errou? Porque se Deus colocou você nessa situação, é justamente para você conseguir. Então você não tem o resultado, mas você tem o que precisa para começar a trajetória. O ponto é que nós queremos que alguém resolva para a gente. Se fosse para eu resolver esse seu problema, eu teria nascido onde você está, e não você. Isso a gente aprende, qual o objetivo da encarnação, qual a finalidade da encarnação, questão 167, 171 do Livro dos Espíritos, questão 243 seguinte, fala sobre a escolha das provas. Está tudo explicado no Livro dos Espíritos. Bem explicadinho, bem explicadinho. E pessoal, grupo de estudo espírita é para a gente aprender junto. Vamos aprender isso junto, porque nós não sabemos.
Eu estudo doutrina espírita, como Mateus leu, primeira vez foi no dia 7 de julho de 1990. Um senhorzinho analfabeto, um curador, lá na cidade que eu morava, me emprestou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso era um sábado. Na segunda-feira da semana seguinte, eu fui para Coarnova, descobri que tinha um senhor que vendia livro espírita. Aí eu não tinha muito dinheiro, comprei Estudando a Mediunidade de Martins Peralva e Estudando a Mediunidade de Martins Peralva e Nosso Lar. Aí eu comecei a ler o Nosso Lar, vi que era um romance, naquele momento. Digo, eu não quero aprender com romance. Romance, o autor vai me dar alguns exemplos, mas isso aqui não é ensinar. Aí eu fui para o Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, e fui ler o Estudando a Mediunidade. Analisa o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Na segunda-feira seguinte, quer dizer, 3 semanas depois, eu comprei Nos Domínios da Mediunidade. No dia 31 de dezembro de 1990, eu tinha lido o Livro dos Médiuns 3 vezes. O Livro dos Espíritos estava finalizando ele, que eu fui lendo bem devagar. Eu tinha 18 anos. Só que eu sou TDAH, num nível bem interessante. Então, minha cabeça, em alguns momentos, funciona como a do adolescente de 12 anos. Então, os 18 anos, isso era completamente em data fisiológica. Mas, mentalmente, eu tinha uns 12 anos. E eu estava patinando no Evangelho. Quer dizer assim, eu ainda não consigo entender essas coisas. No dia 31 de dezembro de 2000, 10 anos depois, eu já tinha lido todos os livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, pela editora O Clarim, pela Edicel, pelas principais editoras espíritas ativas no Brasil naquele momento. Eu tinha lido todos. E o Livro dos Médiuns já tinha passado de 50 vezes. O Livro dos Espíritos algumas vezes. O Evangelho, patinando. Um dia eu perguntei para um amigo muito querido, um amigo espiritual chamado Gustavo, por que é que eu não consigo avançar no Evangelho? Ele disse, porque você é burro. Tudo bem? E o que é que eu preciso fazer para desasnar? Mas na minha terra não fala assim, fala desarnar, né? Que é desasnar. Burro é o asno, né? Então deixar de ser burro. O que é que eu tenho que fazer para desarnar? Ele disse, leia direito. Eu disse, mas eu leio. E o que era pior, eu tinha terminado de ler o Evangelho mais uma vez, e no final diz assim, eu não aprendi nada, de novo, assim, eu pegava qualquer questão do Livro dos Espíritos, eu lia, eu tirava conhecimento novo dali. Livro dos Médiuns, tirava informação nova. E o Evangelho eu lia, mas está certo, eu vou ler direito. Li de novo. Gustavo, fica brabo não, mas me dá uma dica. Aí tinha 2 livros que eu não conseguia avançar. Olha, era 2 livros que eu patinava naquele negócio, que era o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro que fazia parte de uma série que naquele momento estava no 3º livro. E eu queria ler a série, porque eu gostava do espírito, gostava do médium, gosto do médium, amo o espírito, que é um livro chamado O Homem Integral. Eu li 3 vezes aquele livro. Eu disse, Gustavo, assim, tudo bem. O Homem Integral é obra suplementar, então a gente deixa para depois. Mas o Evangelho não dá. Que falta? Disse o Enzio. Você é burro. Esse espírito chegou para mim no segundo, para vocês terem uma ideia, no segundo semestre de 2022, eu já contei aqui, eu ia fazer uma palestra lá na Fraternidade, tema perdão, no sábado às 17 horas.
Era terça-feira, umas 15 horas da tarde, chega ele e o Afonso, 2 amigos espirituais. Aí quando ele chegaram os 2 juntos, eu olhei assim, eu estava trabalhando. Terminei, foi? Aí ele olhou assim e disse, ô Enzo, ele não me chama de meu irmão, meu filho. Ô Enzo, você já está fazendo a palestra? O tema perdão. E eu, sim, eu já separei os textos, já está tudo separadinho ali. Só tem que agora juntar a ideia, tal, que ver o que é que eu vou falar, por onde eu começo, como é que eu termino. E ele, tá. Ô Enzo, você já fez a palestra? Já está fazendo a palestra? Já está fazendo a palestra? Aí eu inclusive eu já li alguns desses textos que eu separei. Alguns eu já conheço. Vou ler de novo, né? Porque descubro alguma coisa. Ô Enzo, você também que aumentou o tom? Ô Enzo, eu olhei ele muito sério. Você está fazendo a palestra? Ele perguntou 5 vezes. Na quinta vez assim, olha, eu não sei. Ele disse, como sempre, eu te acompanho desde antes de você vir para cá. Aí o Gustavo disse assim, você sabe quando eu morri 10 antes de você renascer. 2 anos de você renascer, a gente sentou, conversou e tal. Eu disse, o grande problema de eu te acompanhar, eu não sou teu orientador, não sou teu, vou te acompanhar, é que você é muito burro. E você, depois de 50 anos encarnado, depois de estudar tanto, continua muito burro. Ele disse, eu perguntei por acaso se você já leu, já separou o texto, já escreveu, já pintou. Não, estou perguntando se você está fazendo a palestra. Quer dizer que a palestra é um monte de palavras que não tem nada a ver? O ensino do Evangelho não é vida, não é moral, não é conduta? Então fazer a palestra é viver. Você está fazendo a palestra? Deu as costas e saiu. Aí eu olhei para o Afonso e disse assim, olha, não estou fazendo a palestra. Eu estou preparando o texto para falar, para preparar uma fala para pessoas. Então esse é o Gustavo. Aí ele chegou para mim e disse, olha, o que é o Evangelho? Aí eu, o Evangelho, tal, segundo o Espiritismo, tal, disse, não, Enzo, pelo amor de Deus, o Evangelho não é para o cérebro, o Evangelho é para o coração. Você usa o cérebro para entender, mas você tem que alojar no coração. Se você traz para o cérebro e só deixa no cérebro, você nunca vai entender. Evangelho é vida. Lê a introdução. Objetivo desta obra. Eu disse, objetivo da obra, curioso. Eu já tinha lido sabe quantas vezes eu já tinha lido aquele negócio? Muitas vezes, não tinha me tocado. Eu fiquei tão alegre porque eu li o título do primeiro capítulo e eu descobri uma coisa que eu não tinha descoberto ainda. Ele disse, agora você começou a estudar o Evangelho, até que enfim, não faça eu me arrepender. Último parágrafo do Evangelho, da introdução. Meu Deus do céu. Introdução, vou pegar da SEAC para dizer que eu não inventei. Item 1, objetivo desta obra. Último parágrafo. Esta obra é para uso de todos. É para ser usada. Como é que você usa uma leitura? Se você só lê. Como é que eu encaixo o verbo usar com o verbo ler? Tem alguém aí dessa área da gramática? Não sei qual é a área, o nome que se dá para essa parte aí, que o pessoal diz que matemática é difícil. Difícil é esse negócio aí. Como é que a gente consegue encaixar na prática o verbo usar e o verbo ler? Como é que você transforma leitura em prática? Como? Como? Vivendo. Essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir, conquistar,
alcançar, os meios de conformar, colocar na mesma forma, conformar a moral do Cristo à nossa moral. Você ainda não entendeu o Evangelho, que você está só lendo e memorizando. Comece a praticar. Por isso que 30 anos depois ele chega, você continua muito burro, porque você ainda não consegue praticar o que você já decorou até em outros idiomas. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Ponto. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Eu lembro de Madre Teresa, é necessário dar até doer. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Eu já comentei em outros momentos, mas é bom a gente lembrar. Vocês sabem qual é o real sentido da palavra castigo? Punição é a consequência material do castigo. Castigo. A palavra castigo no português, ela tem origem numa palavra francesa, castier. Essa palavra castier, ela deu origem a uma outra palavra, casto, castidade. Ser casto significa ser santo, ser sagrado. Castigo é o ato pelo qual a divindade te coloca numa situação que te torne santo, que te torne casto. Tem nada a ver com a gente falar, vai ser castigado. Ensinaram a gente assim. E aí a gente está aqui, eu estou sendo castigado porque na encarnação passada eu fiz isso e aquilo. Desculpa. Esse não é o pensamento da doutrina espírita. É o pensamento de pessoas que ainda não conseguiram entender o amor de Deus por nós. E aí tentam explicar o que nós passamos, achando uma coisa no passado. Mas nós fizemos coisas erradas no passado. Você sabia o que você sabe hoje? Não, você sabe que hoje é errado. Mas naquela época você sabia? Não. Então como é que você pode responder por isso? Se o que determina a dor e o sofrimento é a nossa responsabilidade. Livro dos Espíritos, 3ª parte, 1º capítulo da lei divina natural. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara, na entrada que leva para o interior dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei esta tortura.
mas Deus lá está e punição, quer dizer, são todas as experiências dentro do castigo. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos irmãos, não esqueçais, meus queridos irmãos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Porque onde Deus está, em toda parte. Nós hoje conseguimos interagir com a natureza de modo adequado? Ainda não. Apesar de que nas encarnações, nos estágios evolutivos anteriores, nós vivemos na natureza, segundo o que os espíritos relatam, nesta condição humana, nós promovemos um distanciamento gigantesco entre nós e a natureza. Então, o que essa experiência evolutiva nos pede? Que passamos a interagir com a natureza de um modo muito mais essencial. E nós passamos a nos relacionar muito mais intimamente com as outras pessoas, com os outros seres, e é por isso que o livre-arbítrio só desperta na condição humana. E nessa perspectiva, falando de nós aqui, onde está Deus? Onde está Deus? Em nós. Tanto no primeiro capítulo, quanto no segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da primeira parte de A Gênese, e em diversos textos da Revista Espírita, Kardec deixa muito claro, e os Espíritos mostram isso, que Deus age, a ação divina é através das leis divinas. Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde essa lei está escrita em nós. Então, se Deus se expressa, age através das leis, Ele age através de cada um de nós. Quando nós odiamos, porque o ódio é rejeitar, eu estou rejeitando Deus. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Em que momento Fenelon trata do texto o ódio da forma como nós falamos do ódio? E nós sempre falamos do ódio como se fosse uma coisa de fora. Eu não odeio ninguém. Você está falando de ter raiva, de ter ira, de ter fúria. São outras coisas. Ódio é se afastar o outro de você. Mas hoje eu escuto muito a questão de, por exemplo, narcisismo. Que é necessário afastar o narcisista da sua convivência. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso me fortalecer mentalmente, psicologicamente. Fortalecer não, reconstruir. Para aí sim eu possa retornar ao convívio e trabalhar isso de uma forma diferente. E geralmente isso não vai acontecer na mesma encarnação. Então não está havendo afastamento por escrachamento, mas por autopreservação. É diferente. O afastamento do ódio é por não aceitação, é por incompreensão. E aí, pessoal, caminhando para o final, eu queria pedir permissão para ler um trecho de uma obra. E eu queria que a gente fizesse parte desse contexto, tá? Porque aí eu vou ler devagar, vou pedir, ler um pouquinho devagar, justamente para a gente acompanhar. E vamos imaginar que você está numa tenda, né? E nessa tenda tem 3 pessoas. E nós sabemos, nós não somos ainda santos. Nossa cabeça passa muita coisa. Ai, se Deus desse poder de Harry Potter para a gente. Olha, vou dizer uma coisa, ainda bem que o mundo de Harry Potter, se existir em algum lugar que seja daquele jeito, é muito longe daqui. Porque se existisse aqui, a palavra que nós mais ouviríamos, aí só os jovens vão entender, é
a Veda Cadrava. Né? Eu vou deixar você... Pergunta para os jovens o que é que isso quer dizer. Né? Cruciatus. Claro. Né? E aí, eu queria que a gente estivesse nessa tenda. E você está ali sentado, quietinho, acompanhando isso aqui. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se havia de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Estamos falando de Saulo de Tarso. Ele tinha recém visto Cristo, ele tinha ido a Jerusalém, tinha ido conversar com Gamaliel, seu mestre, que disse: Saulo, você precisa se acalmar, você precisa fazer uma viagem interna, vai para o deserto, se isola, medita, reflete. E ele estava ali, tudo que ele tinha feito. Eu falo, nós somos imperfeitos, a gente está estudando, a gente está descobrindo. Olha, eu estou falando aqui hoje que perdoar é uma coisa que depende de você e a gente não consegue fazer. E o Evangelho diz que a gente consegue. Por quê? Porque a gente separou o ensino do Evangelho da vida prática. Traz para cá e faz. Eu ainda não consigo fazer porque eu não faço. Comece a fazer. E vai começar torto, vai começar tropecando. Daqui a pouco você está fazendo igual Jesus fez. Mas se não começar, não vai. Isso é o sentido de jornada. E junto ali estava um casal, Áquila e Prisca, ou Priscila. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. E você está ali sentado olhando para eles. Então imagine isso. Quem quiser fechar os olhos para melhorar a imaginação, imagine isso, uma tenda, como a gente vê lá no The Chosen, vê naquelas novelas da Rede Record, né, passam lá na época do Cristo. Cria na sua mente agora um cenário imaginativo, para a gente começar a treinar isso. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizavam as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos, porque ambos eram cristãos. O cristão vai tu e faz o mesmo. Então, o cristão vive o ensino de Jesus. Então, mesmo no momento de discussão, porque alguma coisa não está certa, discutem cristamente. E a discussão cristã ela é pedagógica, nunca punitiva. Porque a lei divina é pedagógica, nunca punitiva. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. Você tem ideia de como é que estava a cabeça desse cara? Ele tornou-se o maior perseguidor daquele homem que agora ele estava amando. Qual a maior dúvida dele? Como reparar o passado, trazendo para a linguagem espírita? Eu tenho que fazer um monte de coisa para compensar o que eu fiz atrás. Então por que Gamaliel mandou ele se isolar e não ele trabalhar? Gamaliel não mandou ele formar grupo de estudo do Evangelho. Gamaliel não mandou ele ir para fazer isso, fazer cura, fazer isso, fazer aquilo, for na igreja. Não, vai. E Paulo só volta à atuação 10 anos depois. Por quê? Porque ele fez tudo dentro primeiro, para depois fazer fora. Fazendo um parêntese, para nós trabalhadores da SEA começarmos a pensar. Quem é o mentor espiritual dessa instituição? Um senhor, um jovem chamado Messias. Tem uma foto dele ali. Então não é nenhum santo. Foi um homem que viveu aqui, morou em Cascavel? Morou em Foz, né? Morou em Foz do Iguaçu, igual a gente aqui naquela época. Né?
E hoje é o mentor espiritual dessa casa. Pelo livro dos espíritos, tem que ser espírito de segunda ordem para isso. E não é qualquer segunda ordem, não. É segunda ordem já num nível maior. E eu estava pensando, o que ele leu para chegar onde ele está agora? O que ele estudou? Naquela época, pessoal, só tinha os livros de Kardec e os clássicos. Só. Então foi só lendo isso que resolveu? Não. Isso norteou os passos dele. Mas foram os passos dele que fizeram ele chegar onde ele está hoje. E por que nós não podemos estar ali amanhã? É só seguirmos os passos. Por isso, vai tu e faze o mesmo. O primeiro dia ocorreu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino. Presta atenção. Sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhes as pequenas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar. Ele foi lá, ele era doutor da lei, estudioso e tal, agora ele foi fazer o que o pai tinha ensinado quando ele era criança, tecer tapetes, tecelão. Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum, mas com a nobreza que o caracterizava. Nada perguntou relativamente aos motivos do seu isolamento. Não quero saber o seu passado. Eu quero saber quem você é agora. Nessa mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traziam indisfarçável inquietude. Eles sentam, eles começam a conversar, e aí a Paulo olha, eles estão lendo os evangelhos, aí ele diz, eu também sou cristão, eu amo Jesus, e estamos aí, todo mundo ficou feliz. E aí ele era de Jerusalém, e ele perguntou assim, mas por que vocês saíram de Jerusalém? Aquele casal. E eles responderam, faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Pessoal, quem aqui gostaria de ter Paulo como um companheiro diário no seu... Companheiro diário. Paulo e Tasso, São Paulo. Quem gostaria de ter ele como espírito de lado, assim, estivesse aqui me inspirando para a palestra? Quem gostaria? Só tem um detalhe. Paulo, antes de ser esse Paulo, era Saulo, perseguidor de Jesus. Você responderia a mesma coisa na época em que ele era Saulo? Então, por que as pessoas que você não gosta hoje também não serão futuros Paulos de Tarso? Se a lei é para todos. E o que é pior, eu já vi inimigo avançar mais rápido do que o outro. Porque o inimigo se deu conta, se iluminou, se esclareceu. Como diz os irmãos evangélicos, aceitaram Jesus como seu guia e modelo, adotaram as frases, os ensinos como algo prático, avançaram e o cara ficou ali arrumando o culpado, porque como aquele tinha morrido, ele ficou procurando outros culpados. Aí aquele que era o obsessor virou amigo espiritual e chegava assim, você está vendo? Quando eu era obsessor, eu conseguia convencer. Agora que eu estou puxando ele para o bem, ele não quer. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a sair de Jerusalém devido às perseguições. Quem era o cabeça das perseguições? Saulo. Se coloca aí, pessoal, vamos viver isso agora. Você está na frente de um casal, naquela tenda, que sai de Jerusalém por causa das perseguições. E você está do outro lado, você está olhando do outro lado, está o cara que mandava perseguir. Aí você fica, eu vou deixar eles terminar, no final eu conto. Ah, não, eu vou contar. Que eu sei que ele é quem ele é, eu sei quem ele é.
Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarsense no mais recôndito do coração. Botou o dedo assim na ferida e fez... Chegaste a conhecer o jovem Saulo de Tarso? Aí você olha, vai começar a ficar com dó dele. Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, continuava enquanto o interpelado buscava que responder. O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Isso, Áquila falando para ele, né? O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Não fala nada, só vive a experiência da humilhação, da dor, do reconhecimento, da aceitação. O que é que está dizendo aqui? Você descobriu que na época da Inquisição você era que acendia o fósforo? E isso bate na sua cabeça? Você descobriu que na última encarnação você estava na Alemanha torturando judeus? Os obsessores disseram isso para você? E isso está martelando sua cabeça? Pegando essas situações assim drásticas, você assistiu a série Vikings e você descobriu que aquilo deu uma saudade? Roma, aquilo deu uma saudade. Amigo, naquela época o negócio era feio. E aí agora, poxa. Aí o Áquila, conheci-o. Pois bem, o Paulo disse, conheci ele. Aí o Áquila, pois bem, é bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs. Muitas vezes, arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha às suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Aí você olha para Paulo e diz assim, Senhor. Aí você olha para Áquila, Áquila, para, é ele. Tem dó, pelo amor de Deus, você é cristão. Porque o cristão olha para aquele que está na loucura e o ama. Quer dizer, acolhe. Não é concordar, é acolher. Porque senão é ódio, é rejeitar. Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, o que eu falo? Prisca entrava na conversa, Priscila, aí a coisa agora, sabe cavar a cova, jogar o defunto lá dentro, jogar areia, da última, né? Pronto, agora ela vai acabar com o homem. É claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo. Porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Pessoal, a pior pessoa que tem nesse planeta, tem junto dela pessoas bem piores no mundo espiritual. Não é cabível que no mundo que nós vivemos exista alguém que seja puro ódio. Agora, é muita gente com ódio, todo mundo junto, pensando junto e fazendo mal. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes, a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. E aí ela conta que o pai dela foi assassinado nessas circunstâncias. E nós achamos que os tempos de hoje são terríveis. Não, não são. São terríveis os tempos que existem dentro de mim.
porque eu me agarrei a uma condição de encarnado como se isso aqui fosse tudo que existe em mim. E a doutrina espírita, buscando no Evangelho, nos mostra que, na verdade, somos espíritos imortais e, como espíritos imortais, estamos para passar experiências. E que essas pessoas, essas circunstâncias, essas situações ao qual estamos ligados, nada mais são do que oportunidades para amarmos. Como é que você vai treinar amor se não surgirem essas pessoas no seu caminho? Me desculpa, mas não tem outro jeito. Por quê? Porque isso só acontece na encarnação. E se no mundo chamado espiritual, onde os espíritos, esse que a literatura mostra para a gente, que é muito materializado ainda, isso não é um mundo espírita, o mundo que Kardec mostra de imaterialidade. É um mundo ainda onde nós vamos para lá e, como estamos apegados aqui com ódio, com os desejos do mundo material, a gente reproduz lá e acha que aquilo é realidade. Não. A gente está passando por essas situações, vivendo num tempo onde o ódio explode, sai pelo ladrão em todas as pessoas e por nós, em nós, justamente para que, mergulhado no atoleiro, possamos estender a mão e que Jesus possa alcançar a nossa mão e dizer: vem, estou contigo. Pensemos nisso. Durante essa semana inteira, nós estivemos aqui refletindo sobre a importância da doutrina espírita. E eu perguntava, então somos melhores ou mais cristãos que os outros cristãos? Não, não tem melhor, tem cristão. Então o que nos faz diferente? Como foi, Mateus, aqui que você leu? Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Por quê? Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. E sim, é essa a diferença. É isso aqui que ele vai mostrar o que é ser um espírita cristão. E não só um espírita leitor, um espírita estudioso, um espírita isso, ou que seja o que for o adjetivo, mas um espírita cristão, que estuda, que divulga, que se atrapalha, que aprende, que erra, que se equivoca, sabe? Que briga, sabe? Que faz bobagem, porque somos espíritos imperfeitos, um dia chegaremos à perfeição, e na perfeição nem cristãos seremos, porque seremos espíritos puros, porque, querendo ou não, quando usa o seu adjetivo de cristão, você faz uma separação. Eu já conheço Cristo, eu já estou lendo Ele, eu estudo, inclusive até ensino, ainda não estou vivendo. E ser cristão significa, eu amo a todos, de uma forma ou de outra. Eu não consigo amar uma pessoa, nesta encarnação, que pega uma criancinha e mata a criancinha com requinte de crueldade. Eu ainda não consigo amar. E por quê? Porque, me desculpa falar isso, eu já fiz isso em outros momentos. E eu não perdoo aquela pessoa porque eu ainda não consigo me perdoar. Eu ainda não consigo me amar. Eu ainda não consigo me acolher. É por isso que, ajudando-vos a doutrina espírita a compreender melhor os ensinos de Jesus, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E aí a gente entende por que Saulo, quando se torna Paulo, diz: tornei-me carta viva do Evangelho. Como é que você lê uma carta viva se você ainda não aprendeu a traduzir o Evangelho e identificar o Evangelho? Por quê? Porque na nossa cabeça o Evangelho é só mensagem. Eu fico louco quando... vamos abrir uma mensagem para a gente ler. Aí a gente nem presta atenção. Vocês sabem, tem alguém aqui da área de letras ou da área das ciências das comunicações? Sabe qual é o significado de mensagem? Mensagem. Vou pegar uma situação, uma guerra, um conflito armado, onde a batalha está acontecendo lá e é preciso tomar uma decisão para saber o que fazer. O nome do recado que era passado dos coordenadores
para os lutadores era uma mensagem. Mensagem não é só uma teoria, mensagem é prática, é o que fazer. Então, quando você abre um texto de Emmanuel, vamos pegar aqui uma mensagem de Emmanuel, então vamos pegar a instrução prática do que eu tenho que fazer, dada pelo Espírito Emmanuel em formato de mensagem. Porque eu vou ler isso aqui, eu não vou só ler, eu vou ver o que eu tenho que fazer. E já viram que mesmo quando a gente abre o acaso, nunca erra? E aí termina a leitura, sai ali fora e diz assim: ô Marta, posso conversar com você? Vamos fazer um atendimento fraterno? Vamos, tudo bem, vamos. Seu Celso, o senhor pode? Vamos fazer um atendimento fraterno? Chega lá, a pessoa fala, tal. Ela não estava prestando atenção era só texto, não era prática. Aí o seu Celso escuta e diz assim: olha, vamos dar um conselho baseado no Evangelho. Isso. Curioso, seu Celso, é a mesma coisa que foi lida lá atrás. Então, por que precisava agora ter que ouvir do seu Celso, se já foi dito aqui? Mas aí sai do seu Celso, vai embora, na outra semana volta. Seu Celso, podemos conversar de novo? E já podia ter parado na primeira. Pessoal, amar ao próximo em tempos de ódio. Que bom que nesses tempos de ódio, porque nos outros tempos de ódio nós fugimos, nos escondemos nas agressões, na violência, no ódio, no desespero, no desequilíbrio. Que bom que nesse tempo de ódio nós podemos viver definitivamente a mensagem que há 2000 anos Jesus nos trouxe, de modo claro, de modo límpido, de modo objetivo. E o que falta? Só falta uma única coisa: que você vá e faça o mesmo. Eu vou fazer um parêntese, a gente vai para os passes, terminou o passe, a gente volta, faço a conclusão, e eu vou trazer uma moça para cantar por mim. Porque se eu cantasse para vocês, não ia dar certo. Baixa a luz. Convido os trabalhadores do passe para se dirigirem à frente, aos locais para a atividade do passe. Coloca para cá. Pode acender, depois. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já antecipo que as respostas serão dadas todas por Jesus. Não é que ele vem falar por mim, não. Já está escrito aqui, tá, pessoal? Se alguém tiver com vergonha, eu escrevo. Não precisa falar, não. Só levantar a mão.
Você pode começar a perguntar isso, ninguém tem pergunta. Mais uma vez, alguém? Um comentário, uma pergunta? Isso. Tem uma no YouTube que você falou, né? Eu não estou conseguindo, eu estava tentando acessar aqui, mas a internet aqui não está legal. Quer responder já? Sim. Vamos esperar um pouquinho. Aí depois a gente vai para o final. Bom, então a Neuza está acompanhando nós lá de casa, uma ótima reflexão. Você pode falar mais, pode afastar um pouco mais. O Eduardo também, foi ele que fez a pergunta, mas vou dar os agradecimentos. Ele está lá em Minas Gerais, irmão da Marta. Nelson Pereira, boa noite. Marli Noli, boa noite. Thaís Helena está acompanhando, dizendo que foram momentos de estudos e aprendizados. Ela está lá em São Paulo. A Maria Muniz, o Walter Paranhos, palestra esclarecedora, parabéns. Obrigado, Enzo, a Thaís agradecendo aqui mais uma vez. Ela fez um comentário: amar o próximo é ter a caridade em ação que Cristo sempre nos ensinou e ensina hoje. A vida oferece todos os dias a oportunidade de amar. Os sinais são muitas vezes sutis, necessários estar atento. Então, obrigado, Thaís, que participou aí online conosco. E a pergunta do Eduardo é a seguinte, então: como a prática da caridade pode nos ajudar a superar o ódio e promover o amor ao próximo? Como a prática da caridade, o pessoal que está ouvindo lá atrás, como a prática da caridade pode nos auxiliar A superar o ódio e promover o amor ao próximo. e promover o amor ao próximo. Para nós espíritas isso é batata, porque nenhuma doutrina filosófica, religiosa, seja lá o que for, conseguiu superar o pensamento do Cristo no que diz respeito à caridade, e a doutrina espírita, bebendo no pensamento do Cristo, nos traz de modo muito claro o que é a caridade. Num texto, Allan Kardec ele morre no dia, ele desencarna, né? No dia 31 de março de 1869. E ele tinha publicado em dezembro de 68, quer dizer, alguns meses antes, um texto onde ele vai falar sobre se o espiritismo era ou não uma religião. E ele deixa muito claro que, no sentido institucional, de hierarquia, essa coisa toda, não. Né? Por quê? Porque nós não temos muitas coisas que estão relacionadas com questões exteriores e tudo mais. Mas no sentido filosófico é a religião. Por quê? Por causa da fé raciocinada, porque nós não só acreditamos, nós temos uma convicção que vai crescendo, vai se esclarecendo. Nós sabemos porque as dores acontecem na nossa vida. Essa semana foi para a gente estudar isso. Então você sabe agora porque cada pessoa, cada demônio do 15º dos infernos está na sua vida. É para pisar no teu calo, é para mostrar que existe o calo. E você descobrindo que existe esse calo, você possa trabalhá-lo. Então isso traz uma clareza e um conforto gigantesco. E aí nesse texto, quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer assim, olha, a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Eu sou um cara que estudo muito, defendo, tem grupo de estudo, vou criar um grupo de estudo novo agora, mas não é fora do estudo a salvação. O estudo é necessário para que eu saiba o que fazer. Então, por isso que o fazer tem que estar em doutrina espírita, em ciência espírita, fazer tem que estar paralelo a estudar. Então, eu estudo para entender, para fazer melhor. Aprender mais para servir melhor, como eu vi Joana falando certa vez, via Divaldo. É fora da caridade, é fora da ação. Só tem um detalhe. Ele fala em 2 tipos de caridade. A caridade beneficente é o que nós chamamos de caridade material. Então, tudo que é do mundo material, que você tem a oferecer e você oferece isso sem esperar nada em troca, é caridade material. E ele não fala em caridade espiritual, ele fala em caridade moral, mas nesse texto ele fala em caridade benevolente, que é o ser caridoso. Então a gente começa fazendo caridade e nos tornamos caridade. Quando eu começo a fazer a caridade, eu citei na última palestra que eu fiz aqui, vamos imaginar que agora, final da jornada,
alguns emocionados, fazendo promessas de vou começar a me corrigir, vou resolver. Não, você não vai resolver nada com ninguém, você tem que resolver com você mesmo. Tentar resolver com quem não quer resolver, não vai resolver. Mas resolver em você, você começa a amar ao outro, dando a liberdade do outro se resolver do mesmo jeito que Deus deu a liberdade de você se resolver agora. A gente quer fazer as coisas para tentar resolver, só que o problema não é fazer, o problema é ser. Por isso ele fala dessas duas caridades. Então, quando eu começo a fazer a caridade, e vamos imaginar, pessoal, acabou de entrar ali um rapaz todo meio sujo, você vê que tem uma mancha de sangue, e na hora que você olha, você viu a foto dele na TV. O cara estava lá em Israel, invadiu lá aquele kibutz, e ele é uma daquelas pessoas que estava matando criança. Acabou de entrar aqui, dizendo, eu me arrependo, alguém pode me ajudar, porque senão eu vou me matar. Eu não consigo suportar esse peso. Fazer a caridade como caminho para amar ao próximo, é olhar para essa pessoa, sabendo ou não quem ele foi, mas fazer com ele o que Jesus fez conosco, que apesar de um passado cheio de torturas, nos permite hoje estarmos aqui estudando a luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita com muita clareza. É olhar para um Saulo de Tarso, o maior perseguidor, e ir lá dizer assim, eu sei que você me persegue, eu sei que você não vale nada, mas eu sei que na hora que você quiser, você vai ser a pessoa que mais vai me defender. Eu estou olhando para você nesse momento e eu vou esperar. Por isso, fora da caridade não há salvação, mas caridade nessa perspectiva. Então, quem está aqui, quem está em casa ouvindo, que participa de atividades assistenciais, deveria todas as noites, quando chegar em casa, depois da atividade assistencial, estar sentindo uma paz tão grande, só que isso não acontece. E faz 20, 30, 40, 50 anos que está fazendo isso, e não está em paz. Então alguma coisa não está batendo, porque você faz a caridade há tanto tempo, mas ainda não se tornou ela. Então você ainda não aprendeu a amar ao próximo. Você está só matando fome de quem tem fome, matando sede de quem tem sede, mas você não está matando a fome de um ser espiritual que está encarnado em situações difíceis. É esse olhar que a doutrina nos oferece, de amar o outro como espírito imortal que ele é. Ele hoje está onde eu estava e ainda estou de vez em quando, mas já estou saindo. É assim que a gente tem que olhar. Isso é a caridade, conforme a doutrina espírita nos pede, porque é assim a caridade que Jesus nos pede. Então, agora encerrando, me permitam fazer uma prece de agradecimento, mas antes eu vou trazer uma jovem para cantar para a gente uma música que a mim, no momento de profunda dor, estava sozinho, certa feita, e num momento muito difícil, me sinto profundamente sozinho, esquecendo que Jesus nunca está longe da gente. Só que aí esqueceu, eu estou olhando só para o meu problema material, não estou me vendo como espírito imortal. E aí, a mãe da menina mandou, olha, uma amiga achou, mandou para mim agora, e eu me lembrei de você. Eu ouvi aquilo,
tua direção. Confie na promessa no dom que tens para curar. Na tua doçura expande a saúde e vem abençoar. Na tua doçura expande a saúde e vem abençoar. Mestre Jesus, gostaria de te agradecer nesse momento, todas as horas felizes de reflexões que passamos durante essas 2 últimas semanas. Sabemos que imerecidamente Tu cuida de nós, por sermos ainda tão frágeis, tão infantis, e Tu sempre está conosco. Mestre, permita-me chamar-lhe assim, porque apesar de chamar-lhe mestre, na maioria das vezes, eu esqueço disso. Mestre, indica o caminho. O discípulo segue o mestre. Mestre, se conosco, não nos abandona, mesmo quando nós te abandonamos. Fica conosco. E agora, sabendo daquilo que tu ensinaste, em função do que a doutrina espírita nos traz, nos trouxe e nos oferece, que possamos, a cada dia, ao levantar, lembrar dos teus ensinos e progressivamente começar a aplicá-los. Hoje sei, querido mestre, que escolheste com muito cuidado e com muito carinho todos os professores e instrutores para estarem comigo nesta jornada. Tu me conheces, mestre, eu sei. Tu sabe quais são as minhas fragilidades. Tu sabe quais são as minhas necessidades reais. E Tu tem oferecido, desde que aqui chegamos, todas as lições necessárias para isso. Mestre, não fica chateado com a gente. Já faz tanto tempo que aqui chegamos e ainda não enveredamos pelo caminho que Tu construiu. Mas, mestre, nessa conversa, nesse diálogo entre amigos e irmãos que somos, o Senhor tão à frente da gente, eu queria te pedir humildemente que mesmo amanhã, quando diante dessas circunstâncias pedagógicas, eu não consiga viver aquilo que já sei, me alerta de alguma forma, para que eu possa, lembrando dos teus ensinos e vivendo-os devagarzinho, para que, quem sabe, um dia eu possa ter condições de te abraçar, de te olhar nos olhos e dizer: Senhor, obrigado. Definitivamente eu consegui ir e fazer o mesmo. Obrigado, mestre. Muito obrigado. E que assim seja. Pessoal, ainda está com data para ser definida, mas provavelmente durante o mês de janeiro e início de fevereiro, durante 4 semanas, segundas, quartas e sextas, são 4 semanas, são 12 encontros, aí esse precisa ter um dia de intervalo entre um e outro. Nós estaremos estudando na 16ª Jornada Doutrinária da 10ª União Regional Espírita o tema As Leis Morais. São os 12 capítulos da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Quem quiser ir lendo, vá lendo. E aí nós vamos poder conversar mais, dialogar mais. E os temas são exatamente isso. A primeira palestra, capítulo 1. Segunda palestra, capítulo 2. E assim sucessivamente. Segundas, quartas e sextas, 4 semanas seguidas em 2025. Espero estar encarnado e poder aprender com todos juntos, porque vai saber o que vai acontecer, né?
E mesmo se não tiver, eu estarei aqui, se deixarem, em espírito incomodando. Lembrem-se, eu amo vocês.